Agora a gente tem as notícias dessa sexta-feira. Reginaldo, por favor, já começamos com ele. O nosso homem de Triton, Marco Antônio Costa. Vamos ver se ele traz notícias mais leves para esta sexta-feira. Olha ele aí. Grande Emílio. Fala, Marcão. Tranquilo ou não? Eu tenho uma diversidade boa. Diversidade boa? De notícias aqui. Tá bem amplo. O espectro. Mas não pode ser muito longo. Tá fluido. Não, não vai ser longo, não. Tá fluido ou não? 1,75x. Gênero fluido aqui, Dani. Vai lá. Obrigado pelo Dani. O que você acha disso? Gênero fluido. Acho que cada um tem... Eu imagino o que é. Você acha meio mulherzinha de vez em quando, não? Às vezes. Então. Quem nunca? Quando ele chega em casa. Então vamos lá. Primeira notícia que é importante aqui, Emílio. Universidade Federal divulga filme sobre comunismo e manual em linguagem neutra. O conteúdo chegou ao e-mail de servidores e alunos por um canal oficial da instituição de ensino que se explicou depois. A instituição é Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR. O material chegou por meio de um canal oficial da instituição com o título Movimento por uma Universidade Popular. No e-mail, o convite pede aos destinatários que assistam o documentário Educação em Movimento, que trata, enfim, de questões relacionadas aí a experiências do ensino popular, e a íntegra da obra fica disponível, sabe aonde? Alba. Diga. No site do MST. Ainda no texto existem menções aí à universidade, para classe trabalhadora, etc. E tem um manual de caloures. Caloures? Que porcaria. Caloures. E tem um bem-vindes também. Bem-vindes. Então, é engraçado isso, né, Emílio? O cara entra na faculdade, você já espera ganha um que polo. ele entra pra alguma Isso é coisa de bobo. Então, você nem coisa de devia bobo. dar. A nossa audiência é uma audiência qualificada. Sim, senhor. Entendeu? Esse negócio de falar todo Ninguém e se toda. importa com É essa bobo. porcaria. Ninguém se importa com isso. Muda a notícia. Ninguém se importa Quem se com essa importa porcaria com de isso? todos. Eu não Fala entendo. todes. Eu não entendo. Você lavagem começou cerebral. o programa hoje. Você tava com a bola no pé. Tava com a bola no pé Era pra só gente churrasco. começar pra Rede Jovem Pan. Sim. Não, eu sou todes. Todes. É só bobo que fala. Ninguém fala todes. Ninguém É fala só no Eu concordo plenamente. Só no seu mundo. Só no mundinho da... Só no seu mundo. Só na criptonita. No ambiente universitário, isso daí tá virando moda, Não hein? tá, não. Aí o teu Os neto bobos. vai falar Não, todos. não, Só os ninguém vai bobos. falar E vai todos. comprar um polo. Cuidado. Aí Próxima vamos lá. notícia. Pacheco afirma que judiciário é vítima de ataques sem fundamento. Falo no alto da cadeira de presidente do Senado e do Congresso Nacional que eu respeito o poder judiciário do meu país, disse o Pachequinho. Ele saiu em defesa do judiciário na quinta-feira ao discursar no Congresso Brasileiro de Magistrados em Salvador. Ele disse, aspas, ser inimaginável pensar que a esta altura seja necessário defender o poder judiciário de ataques absolutamente sem fundamento algum. Aí eu pergunto pro Samidana. Olha aí. Samidana, os poderes são São o Eu quê? tenho a menor Independente. ideia do que você tá falando. Letra. É o independentes quê, e velho? harmônicos. Tirei Para 10. complete a frase. O professor poder Raimundo tá Os terrível. Eu poderes ganhei. são independentes e harmônicos entre si. Certo, Emílio? Mais ou menos, né? Exatamente. Aí É o pra que- ninguém ter muito poder. Aí você divide Freios, por você 3. divide. Freios e contrapesos. O poder é uno e você tem lá 3 instituições que vão, de alguma forma, Se dividir as balancear. suas atuações. Exato. Aí o que acontece? Na Quando época do Barba era tudo aqui, ó. Na Malinha. Ele dava o Era poder. Pra cá, vai Aí- pra lá. Você agrada a todos. Taca pra direita, Agora é a briga. Agora é porrada. agora é porrada. Isso, porque ninguém Agora- tá mandando muito. Tem uma questão semântica que eu queria entender do Morgado. Eu não sei nem o que é semântica. Passa pra outro. Tá bom. Não, aqui É de comer. existe uma situação que é peculiar, que Certo. é ataques ao Poder Judiciário. Todos os dias, Emílio, que eu participo do 3 em 1, a gente bate na tecla de o Poder Judiciário Bate está com as avançando duas. sobre os demais poderes. Sim, tá O legislando. Poder Judiciário é ativista, existe uma politização do ambiente judicial, existe um ativismo também que vai dobrando os outros poderes à vontade do judiciário. A gente viu isso no IPI, a gente viu isso no Congresso. Qualquer lei que tramita hoje no Congresso é rediscutida logo em seguida, depois da sua publicação, no Supremo Tribunal Federal, e lá não tem representante eleito. Lá você tem 11 ministros contra 513 deputados e 81 senadores, que foram todos eleitos. Sim. Então, existe um grau de legitimidade democrática que está sendo de alguma forma desconsiderado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, eu posso falar isso dessa forma como eu coloquei agora, ou eu posso ser muito mais enfático e posso fazer uma crítica acerba, uma crítica contumaz, certo, Alba? Perfeito. Com Tomás. Agora, eles vão chamar isso de ataque? Mas tem que chamar o Estou Tomás, hein? atacando o Supremo, estou atacando o Poder Judiciário. Eu sinto muito isso. Esse negócio de ameaça à democracia, pra mim, é bobagem, viu, Emílio? Pra você é bobagem?
Pra mim? É uma notícia e uma Marquinho pergunta. Marquinho Uma questiona. notícia e uma pergunta. Aí ele faz chamada oral. Eu não sei te dizer. Eu não sei se dizer com esses discursos inflamados. Isso, polarização. Entendeu? Palavras Essa- difíceis. Não sei, ainda não. Colocou na fogueira? Essa é chamada saída samidana. Saída pela tangente. Não, Mas vamos lá. Gente, Não, mas tudo bem. Eu entendo, Emílio. Aqui, Por que você me entende? O que você entende? O seu Moco falou. Ele resumindo falou assim: o Emílio não quis se Uma posicionar. notícia e uma pergunta. Não, eu acho o Eu vou de seguinte. bunda mole. Eu acho o seguinte, eu acho que a política, ela tá num nível, tá num nível torcedor. pânico. É. Tá num nível pânico, que é o 2S. Isso, o subsolo, pré-sal. Tem 2S. A política tá no 2S. As divisão críticas, do aqueles caras gritando no... Muito inflamado. Eu preferia que a política fosse uma coisa mais nobre, Mais Isso, tranquila. mais evoluída. Mais elegante. cara. mais debate, elegante, é. mais elegante. Tomando Mas Blue a gente Label. tá vivendo num mundo São os tempos. conflituoso Isso. e com... Polarizado. polarizado sempre foi, né? Quem tem? Sempre foi. Sempre foi polarizado, mas... Beijo, Tony Chang. É isso. Aqui a gente tem... essa você falou pra mim, eu fui atrás e na Revista Oeste ele saiu. gosta. Grande revista. Mortes misteriosas de oligarcas mexem com a Rússia. Episódios geram especulações em meio à guerra na Ucrânia. Quase todos eram ligados aos setores de petróleo e gás. A gente tem aqui 8 oligarcas, né? Inclusive tem 2 mortes em menos de 24 horas. Sergei Protozenia, da Novatek, que é uma empresa de gás. Você tem o Vladislav Avayev, também do banco Gazprombank. Você tem mortes vinculadas, inclusive, Leonid Schumann, Alexander, enfim, tem vários nomes aqui. Mikhail Watson. São 8, né? São 8 oito. oligarcas. Só que tem, por exemplo, 2 No começo da guerra... Até Foi agora, a guerra agora, tem o quê? 2 meses. Em Isso. 2 meses, 2 meses. desapareceu. 8 oligarcas Sumiram. sumiram. Olá. E com a família também. Então, exatamente. 2 desses casos são com mulher e filha mortas também. E assim, uma morte estranha, facada, tiro. Depois eles falam que o cara se suicidou. Então aqui é uma questão peculiar. Quando a gente fala... A gente brinca muito aqui na bancada, mas tem que levar a sério quando a gente fala em regime comunista chinês ou um regime autocrático como na Rússia. Quando o autocrata decide sumir com a pessoa some. E a pessoa às vezes some e ninguém vai explicar, porque senão parece conspiratório. Só da gente estar repercutindo isso daqui parece estranho, né? E ninguém vai conseguir provar como que foram as mortes, etc. Mas que existe alguma coisa estranha, existe, a gente tem que ficar atento para isso. Por isso que a gente precisa ter o Democracia. poder dividido. Isso. Poder dividido. A liberdade. República. Sim. Sim. Porque um fica enchendo o saco do É o outro. guarda do outro. Um é o guarda do outro. E sai muita briga. A não ser que, ó, você vai lá E toque a Qual é o voz. gesto? Passa ou repassa? passa ou repassa, vai lá e repassa. Aí fica tudo uma paz. Fica lindo. Quanto tempo paga? Quanto tempo nós tivemos essa funciona. paz nesse Brasil país? feliz. Brasil feliz, mas ó, Os poderes. Só isso. Tinha E mala. falando baixinho. E, Marcão, Muita mala. na Rússia, parece, não sei se você averigou, que você não pode falar sobre guerra, a imprensa, e você pode ser preso 16 anos se você for contra A pena Putin. máxima é 16 anos e se você se manifesta de maneira contrária, porque eles chamam... Ele já começou a falar em guerra recentemente, né? Ele usou a expressão pela primeira vez, mas existe uma limitação de jornalistas lá que não podem se pronunciar livremente. É que nem a China. Não adianta, é um regime coletivista, autocrático, é uma ditadura. Então você não tem pra onde sair. Não existe isso que a gente tem aqui. As piadas do Alba, por exemplo, Por exemplo, seriam... pode falar. Seria Seria preso. preso. na Não China. pode falar, você gosta da ditadura? Não pode. Exato. Não pode nem chamar de Piada, ditadura. Tudo. E, pra terminar, uma que o Sami gosta. eu gosto. Essa tem tudo a ver com o Sami. Ah, brincadeira. Greve Anemia. da Receita Federal afetou mais de 70% das empresas, informa a CNI. A maioria das companhias consultadas que importam e exportam afirma que a produção foi atingida pela paralisação. E isso é um problema sério, né, Sami? Quando você tem greve de servidor público, muita gente não entende que isso encarece sempre o produto final. O empresário sofre com a demanda reprimida, o empresário sofre com a cadeia produtiva, mas esse custo ele é sempre repassado Sim. para nós, Alguém consumidores paga a finais. conta. O Kit Kat fica mais caro na ponta Eita. por causa disso. Então, de novo, a gente tem que ter mecanismos de, enfim,
permitir que eles se organizem, tudo bem, fazer greve, etc., mas não a ponto de prejudicar tanto o nosso setor aduaneiro. Muito Olha, bem, foi bonita parece que essa. temos um repórter aí. Você que vai Matheus chamar? Coelzer. Matheus Coelzer, fala com a gente aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Trago as notícias aqui do Rio de Janeiro, porque depois de muito tempo, desde 2019, Manuel da Silva, aquele militar que estava na corporação e que estava também na comitiva do presidente Jair Bolsonaro e que na Espanha foi encontrado com 39 quilos de cocaína, foi exonerado da Força Aérea Brasileira depois de bastante tempo. Esse caso aconteceu em 2019, vale lembrar que ele não estava no avião, que estava o presidente Jair Bolsonaro, e ele pegou uma pena de 14 anos e 6 meses e uma multa de 2 milhões de euros. Além dele, a Polícia Federal tem reforçado a fiscalização, principalmente em relação ao tráfico de drogas. Outros 3 militares também foram presos e a esposa do Manuel. A Força Aérea Brasileira tem reiterado que essas não são as condutas cabíveis para essa profissão e que, mais uma vez, esse processo demorou em virtude da defesa ter recorrido por diversas vezes. Ô, Matheus, você tá onde numa estrada? Porque parece que também tem um caos no transporte do Rio de Janeiro. Você fala de onde, o que tá acontecendo? Tudo bem? Pois é, o transporte aqui no Rio de Janeiro já virou até palhaçada, viu? O governador aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, chamou o transporte público, principalmente os trens da Supervia, de um trabalho porco. O que tem acontecido? Só para a gente ter uma ideia, 54 ramais que fazem aí todo o transporte da região metropolitana ficaram aí por 4 horas parados, ou seja, todo dia o carioca enfrenta uma situação para ir para a Baixada Fluminense, para chegar para o trabalho aqui na região central do Rio de Janeiro, uma situação muito complicada, e a Supervia, que faz todo o monitoramento e também a administração, quer cobrar a passagem que já está em R$5 para R$7. Aí o que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro? O governador Cláudio Castro solicitou uma CPI justamente para fazer essa fiscalização, porque se dizia que esse problema era porque as pessoas roubavam os cabos, a fiação. E o que de fato foi comprovado nessa fiscalização é que em nenhum momento a Supervia fez nenhum tipo de manutenção. E essa situação aí todo dia tem refletido na vida do carioca. E também outro aspecto que a gente pode ressaltar são os BRTs. Tem BRT pegando fogo, tem BRT andando com porta aberta, e se vocês quiserem acreditar, tem o pessoal andando em cima do BRT. E a questão toda é que também, mais uma vez, eles estão tentando aumentar o valor da passagem aí, sem nenhum respaldo para quem precisa desse serviço. E também, assim como nos trens, o BRT aí tem feito com que as pessoas levem muito tempo para chegar em casa, pessoal. É isso aí, Matheus. Transporte ruim, mas o preço não para de subir, né? Isso. Sempre É. assim. Muito caro, é Sempre isso assim. mesmo. E o Rio de Janeiro sempre essa beleza, né? Continua lindo. Pô, obrigado, viu, Quez? Prazer conhecer você. Belo topete. É pessoal novo aqui na Jovem Pan entrando, a gente vai pegar mais intimidade para trocar uma ideia legal. Obrigado aí pela sua participação diretamente do Rio de Da Janeiro. mesma forma aí, pessoal. Valeu. Um abração. Obrigado aí por ter trazido as notícias do Rio de Janeiro pra